Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Paulo Gentil aqui na área e hoje eu vou falar sobre um tópico que de vez em quando volta pra mídia, mas sempre tem umas perguntinhas, que é a questão da Tadalafila, o famoso Tadala, o velho Tadala, né? Aquele remédio usado para combater o mal da palmolescência. Então, o Tadalafila é um inibidor seletivo da fosfodiesterase 5, né? O tipo 5 da fosfodiesterase, que em inglês ela vai vir com a sigla de PDE5. Quando você inibe essa enzima, essa fosfodiesterase, você inibe também, né? Você aumenta a atividade inibitória da agregação plaquetária, então você inibe a agregação plaquetária, você inibe também a formação de trombos, que a pessoa tenha trombose, e você também promove a vasodilatação. Ela é especialmente ativa em alguns órgãos, né? Como lá no corpo cavernoso. E é interessante, né, quando a gente fala sobre essa classe de remédio a qual a Tadalafila pertence, né, esses inibidores seletivos da fosfodiesterase, isso foi descoberto meio que por um acidente, porque o bom e velho Viagra, né, a nossa sildenafila, ela estava sendo usada em um estudo de cardiopatas, aí os pacientes começaram a perceber que o negócio estava ficando bom. Isso foi lá na década de 90, mais especificamente em 1994. Aí, 4 anos depois, em 98, a turma já estava lançando a ideia dos remédios para a disfunção erétil. Na época ele era caro pra caceta, né? E aí, conforme foi sendo quebrada a patente, foi ficando barato, e aí virou, meu irmão, MM. Todo mundo que quer fazer uma graça acaba correndo atrás desses remédios. A questão, né, que seria a grande vantagem da Tadalafila, que tem o nome comercial de Cialis, né, em comparação com a sildenafila, que é o Viagra, que é o pioneiro dessa brincadeira, é que ela teria um período de ação mais longo, dizendo-se que pode chegar a 36 horas, sendo que para ele perder metade da ação farmacológica, isso, a meia-vida dele seria de mais de 17 horas. E aí a Tadala foi aprovada pelo FDA, que seria a Anvisa estadunidense, para o tratamento da disfunção erétil. Ali foi em 2003. Mas ela também é aprovada, por exemplo, para hipertensão pulmonar, o que aconteceu em 2009, e para hipertrofia benigna da próstata, o que aconteceu em 2011. Então, veio primeiro a palmolescência, depois veio todo o resto. Mas assim, dada essa curiosidade histórica, né? Por que diabos as pessoas estão usando Tadalafila como pré-treino ou mesmo para aumentar o desempenho nas suas atividades físicas? De onde veio essa ideia, meu Deus do céu? Essa ideia veio do fato que eu falei lá no comecinho do vídeo da Tadalafila ser um vasodilatador. Então a ideia é que se ela promove dilatação dos vasos, chega mais sangue no seu músculo, esse sangue chega trazendo mais nutrientes, chega trazendo mais oxigênio, e esse sangue também sai levando os resíduos metabólicos, né? O que poderia atrapalhar as suas funções. Então, na verdade, ele poderia ajudar dessa forma. Mas aí, né, a gente já começa com um possível problema conceitual, que essa enzima que a gente falou, né, que é a PDE5, a fosfodiesterase do tipo 5, ela tem pouca presença nos músculos esqueléticos. Então pode ser que o efeito muscular não seja tão evidente. Mas aí fica, né, aquela história, não, mas aí o lance não é no músculo, é nos pulmões, é isso e tal, era vasodilatação em outros locais. Ok, mas é sempre importante a gente lembrar que tem vários limitantes para o seu desempenho no exercício. E mesmo que você considerasse um aumento isolado na capacidade pulmonar, não necessariamente isso aumentaria o desempenho. Mas, dada essa introdução, a gente hoje vai conversar sobre isso, trazendo estudos especificamente associados ao fato de você tomar a Tadalafila e o que acontece com o desempenho no exercício. Então já aproveita para deixar o seu like no vídeo, para seguir o canal. Confere aí, você deixou o seu like? Você botou para seguir o canal? E ó, importantíssimo, né? Tem um sininho aí para você ativar as notificações. Que aí você fazendo isso, você sempre vai ser informado do que eu posto por aqui. Então vamos lá falar sobre a boa e velha Tadala. Bem, meus queridos, olha só.
eu tenho aqui, né, no meu canal do YouTube a possibilidade de vocês se tornarem membros. E ao se tornar membros, vocês vão me ajudar, né, apoiando o meu trabalho, e vocês também vão ter vários benefícios. Por exemplo, eu vou responder todas as suas dúvidas. Outro exemplo é que eu vou dar acesso a conteúdos exclusivos para vocês. Então isso começa a partir de R$ 4,99 e você já pode aproveitar para dar uma pausa e se inscrever agora, né? Vai aparecer aqui no card do vídeo, de que lado isso vai aparecer, não, eu não sempre me confundo, mas em um desses lados vai aparecer, e aí você só clica e vai lá. Aí depois você retorna, não tem nenhum problema. Olha só, gente, então vamos lá. Os estudos sobre os efeitos inibidores da fosfodiesterase 5, né, especificamente, hoje eu vou falar da tadalafila, sobre desempenho, eles pareciam animadores. Por que eles pareciam animadores? Porque teve alguns estudos feitos com pessoas com problema de pulmão, em hipóxia, então situações em que o oxigênio estava faltando, verificaram melhora na capacidade física. Por exemplo, um estudo de pesquisadores brasileiros, né, liderado por um cara chamado Edmar Bock. Ele foi feito com pessoas com insuficiência cardíaca e ele deu a sildenafila, né, que no caso foi o Viagra, que ele também atua nessa via, como eu falei no começo, e ele verificou que a galera melhorou o desempenho nos testes aeróbicos, a capacidade cardiorrespiratória melhorou. Lembrando, né, toda vez que eu cito esses estudos, eu deixo eles na descrição do vídeo. Então é só você ir na descrição do vídeo que tem lá os estudos e acompanhando um monte de outros links interessantes, né, sobre meus livros, sobre minhas aulas online. Até se você ainda não se tornou membro também, o link para se tornar membro também fica na descrição do vídeo. Então você pode ver esse artigo aí que eu falei, você vai ver, o último autor desse artigo é o Bock. Aí tem outro estudo bacana com Viagra, que ele foi feito por pesquisadores espanhóis, de uma cidade maravilhosa chamada Barcelona. Eu até tenho um vídeo aqui de eu treinando lá em Barcelona. Ele foi feito com pessoas saudáveis, mas ele simulou uma altitude de 5.000 metros. Então, quer dizer, o que acontece quando a altitude sobe? Você diminui a pressão, né, de oxigênio e você tem menos oxigênio disponível para você respirar. Só para vocês terem ideia, né, quando você vai para 5.000 metros, você perde aí quase metade do oxigênio que você tem em comparação com o nível do mar. Então é a mesma coisa que eu te dar aí 50%, 60% do oxigênio que você teria normalmente e tentar você fazer o exercício. Cara, a gente sabe que isso aí é um absurdo, né? Tanto é um absurdo que a primeira derrota da seleção brasileira de futebol em eliminatórias da Copa do Mundo foi para a Bolívia. Por quê? Porque eles meteram o jogo a 3.600 metros de altitude e a seleção brasileira não conseguiu jogar. Isso foi em 94, ano que a gente mandou o tetra, inclusive, né, com o Romarão lá, mandando ver. Mas aí, pessoal, você pensa, caraca, então o negócio é complicado mesmo, né? Porque a pessoa tava lá em cima e não conseguia respirar, não consegue respirar direito, aí falta oxigênio, Inclusive, até por curiosidade, né, a FIFA tinha em 2007 feito uma proibição dos jogos serem a partir de 2.500 metros de altitude, mas aí veio aquela história, né, de que discriminação com os pobres dos bolivianos, o povo daqui, aí acabou que parece que a FIFA voltou atrás. Mas enfim, né, esse estudo, eles botaram a pessoa para ficar nessa situação de falta de oxigênio, simulando uma altitude absurda, e eles compararam da sildenafila, que é o nosso Viagra, com um placebo. E o que eles verificaram é que quando eles recebiam a sildenafila, eles tinham um melhor desempenho cardiorrespiratório. Aí teve outro estudo parecido, né, que aí foi com uma galera dos Estados Unidos, mas eles simularam uma altitude um pouquinho menor, de 3.874 metros, o que tira aí 30% do oxigênio, é pouco, e eles verificaram que tinha melhor resultado no desempenho de pessoas saudáveis quando elas estavam em altitude alta, se elas tomassem um inibidor da fosfodiesterase 5, que é a mesma classe da tadalafila. Só que teve um problema. Quando eles faziam o teste numa condição normal, né, com as pessoas no nível do mar em que o oxigênio estava normal, aí o remédio não fazia diferença. Cara, aí ficou aquela história, porque esses estudos mostraram, se por um lado você estivesse numa situação em que o oxigênio faltasse, né, seja porque o seu pulmão não funciona bem, seja porque o seu coração não bombeia sangue bem, seja porque a altitude é grande, né, você está numa hipóxia, o inibidor seletivo lá da
fosfodiesterase 5 funciona. Mas em pessoas saudáveis, em ambiente normal, ele não funcionava. Só que aí vem, pô, Paulo, mas calma lá, né? A Tadala tem um efeito muito mais prolongado. A Tadala, por mais que ela atue no mesmo receptor, será que ela não vai ter um efeito diferente por causa da farmacocinética diferente? E tem estudo sobre isso? Ah, tem sim, galera. Tem sim. Sobre o que não tem estudo, né, velho? É massa, se diz é massa por isso. Sempre tem estudo pra contar pra vocês, pra falar a verdade. Gente, olha só. Como eu sou cientista, né, eu também tenho essa pegada, né, de dar aulas baseadas em evidência num site, num aplicativo, num site, que se chama Nerdflix, que é uma iniciativa que você assina, né, vai dar aí cerca de R$1 por dia. E você tem acesso ilimitado a todas as aulas e artigos. Então a pegada do Nerdflix é como se fosse uma pós-graduação eterna, né? Você estuda sempre, cara, eu quero ver um estudo sobre isso. Você entra lá e você vai encontrar. Mas, quiser assinar também tá na descrição do vídeo. Ou enquanto eu fico falando também, ó, fica aparecendo um QR Code aqui. Nos meus vídeos todos fica aparecendo um QR Code, que se você apontar o seu celular pra cá, você vai pro Nerdflix. Ou então você procura lá o link na descrição do vídeo. Ou então joga esse nome aqui, ó, Nerdflix, na sua loja de aplicativo. Mas vamos lá. Tem um estudo sobre isso? Tem. É um grupo de pesquisadores italianos, né? O que eles fizeram? Eles pegaram homens jovens e atletas. Eles eram atletas de futebol, atletas de vários esportes diferentes. Então era uma galera na casa dos 24 anos ali. E ele testou duas situações, né? E nas duas, essa galera treinada, jovem, fazia um teste incremental na bicicleta. Então ia pedalando, aumentando o cargo, aumentando a intensidade até fadigar. E esse teste poderia ser feito depois de tomar um Tadalafila ou depois de tomar um placebo. Então, eles faziam os testes dos dois jeitos. Legal, né, esse estudo, porque ele usou uma distância de 7 a 8 horas entre a ingestão da Tadalafila e o treino, porque esse remédio ele não tem um efeito imediato. Então isso da galera, até é importante dizer isso, a galera fica tomando como, tomei e vou treinar. Cara, não deu nem tempo do remédio ser absorvido, cair no sangue e começar a fazer efeito. Tem um tempo, tá? Então essa história de tomar Tadalafila como pré-treino já não faria sentido pelo tempo de absorção e utilização do remédio. Mas vamos lá, né? Então eles fizeram certinho, deram 7 a 8 horas antes, né? Ou o placebo, que era um comprimido que tinha nada, ou comprimido de Tadalafila. E aí, logo de cara, tem que dizer o seguinte: algumas pessoas tiveram dor de cabeça. Sim, velho, Tadalafila tem efeito colateral. Tem, não é pra ficar tomando aí. Inclusive os médicos estão alertando, até mesmo pro uso recreativo, né? Tadalafila da galera que quer melhorar, quer fazer uma graça aí, melhorando o desempenho sexual. Mas olha só que interessante. Vamos pra parte interessante. Esse gráfico aí, ele mostra os valores em azul. As barrinhas azuis são quem tomou o placebo. Então é o mesmo cara tomando placebo e Tadalafila, né? É a mesma pessoa nas duas situações. E a barrinha vermelha é quando essa mesma pessoa tomou Tadalafila. Olha só o que eu estou destacando agora. É o primeiro limiar, né? Você começa a fazer o exercício, aí chega uma intensidade que você começa a ter uma maior sobrecarga do teu sistema cardiorrespiratório. Isso aí não mudou. Você tomando Tadalafila ou tomando placebo. Aí agora você olha o segundo limiar, que é aquele ponto que a gente antes chamava de limiar anaeróbio, que é depois você começa a ficar ofegante. E o que você percebe, cara? Você começa a ficar ofegante no mesmo ponto, se você está tomando Tadalafila ou está tomando placebo. E por último, esse gráfico é o seu consumo máximo de oxigênio, é o máximo que você consegue ter desempenho do seu sistema cardiorrespiratório. E o que você vê? Não existe nenhuma diferença. Esse gráfico mostra, esse estudo mostra, concordando com todos os outros sobre outros tipos de remédio da mesma categoria, que não faz diferença no seu desempenho você tomar ou não tomar os inibidores de fosfodiesterase 5, no caso a Tadalafila. Então percebe, pessoal, que essa história que estão espalhando por aí não tem nenhum embasamento científico. E o que é pior ainda? Quando a pessoa vem e fala, não, mas eu vou tomar para fazer musculação, meu irmão, aí a coisa não faz sentido nenhum. Porque o mecanismo da Tadalafila não tem nada a ver com força muscular. E por mais que fale, não, Paulo, mas você aumenta a circulação, chega mais nutriente, remove mais metabólico. Não, velho. Olha, esse mesmo estudo aí, olha o gráfico de lactato. Você tá vendo? Tem a barrinha aí da Tadalafila e a barrinha do placebo. E você vê que o estresse metabólico é o mesmo. Os níveis de lactato não mudam. Não mudam. Então, tá vendo? Tá vendo aí? Né? Não tem jeito, cara. Se você vai fazer aeróbio, HIIT, vai jogar a bola, vai malhar, meu irmão, Tadalafila não melhora o seu desempenho. Isso aí é ciência, né? Então a moral da história: se você tiver uma doença pulmonar, né? Se você, sei lá, for fazer uma caminhada no Machu Picchu, na Bolívia, né? Foi subir o Everest, de repente a Tadalafila pode te ajudar, né?
Aliás, e outra coisa, né? Se você tem disfunção erétil, né? Tá sofrendo da palmolescência, aí, porra, ela ajuda. É até melhor tomar ela do que tomar bomba. O custo-benefício nem se compara. Por isso ele se tornou tão popular assim. Mas se você é saudável, tá fazendo exercício em um ambiente normal, meu irmão, não faz nenhum sentido você tomar esse remédio. Agora, a menos que você precise de uma desculpinha, né, se alguém encontrar esse remédio na sua carteira. E aí outro papo. Então é isso, meus queridos. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecerem o tópico. Divulguem esse vídeo, porque o nego tá falando um monte de bobagem por aí. E como eu falo, a ciência vem aqui para te ajudar. A ciência é sua amiga. Se você tá acreditando na Tadalafila, ou você vai chegar, mas comigo deu resultado, isso é efeito placebo. Provavelmente é efeito placebo. Você tomou um negócio acreditando que ia funcionar, vai funcionar. A mesma coisa, muitas vezes a pessoa toma aquelas garrafadas, aquelas coisas lá para melhorar o desempenho sexual e melhora. Por quê? Porque uma das coisas, né, que tem a ver com desempenho sexual é que você tem que promover um aumento do seu sistema simpático, que é o seu sistema de relaxamento. Então, quando o cara tá muito nervoso, ansioso, achando que vai falhar, bicho, ele falha. Por que ele falha? Por quê? Porque o sistema parasimpático, que é o do relaxamento, desliga e liga o simpático, que é o do estresse. Aí não chega sangue lá adequadamente para a pessoa ter uma ereção. Então, na verdade, o cara toma um placebo e chega relaxado e fala, ah, vai dar certo. E dá. Por quê? Porque ele relaxou. Agora, com o exercício a gente sabe que o placebo tem um efeito animal também. Então, galera, se você quiser se arriscar sobre isso, né, eu não recomendaria, porque tem uns efeitos colaterais importantes aí. Inclusive, depois você pode ter uma dependência psicológica desse remédio. E as coisas só darem certo se você tomar. Aguardo vocês nas próximas, aguardo vocês no Nerdflix e aguardo vocês como membros no meu canal. Valeu, galera!